Fala aí, rapaziada, NTR na área. Vídeo de hoje sobre cabeçote. Cabeçote furou, e agora? O que eu faço, meu Deus? Como que eu arrumo isso aqui? Eu vou dar algumas soluções aí que a gente utiliza aqui, dependendo do uso desse cabeçote e alguns outros detalhes. Bora lá! Rapaziada, em alguns casos a gente vai preparar o cabeçote e ele fura, né? Só atenção, isso aqui não vai acontecer em cabeçote com preparação mais leve, válvulas originais, etc. Isso aqui geralmente acontece em uso extremo e pode acontecer com qualquer um, principalmente quando a gente busca limites, né? Tenta trabalhar ali o máximo que dá num casco original, às vezes acaba aparecendo um trinco ou um furo, né? Existem diferenças entre cabeçotes, tá? Então a gente tem vários lotes, digamos assim, de cabeçote, e cada um deles pode ter um pouquinho de diferença na estrutura, uma parede um pouco mais fina, um pouco mais grossa, às vezes uma bolha de ar que fica ali dentro do alumínio, e quando a gente vai reabrir, às vezes acaba abrindo um buraquinho. Quando é coisa pouca, é fácil de resolver dependendo do lugar. Eu tô com dois cabeçotes aqui que a gente resolveu de maneiras diferentes, tá? Ambos, os dois aqui tiveram retrabalho em tamanho de válvula, altura de duto, foi tudo alterado. Um deles é com os guias deslocados, tá? Para válvula bem maior, e o outro aqui é sem deslocamento, tá? Apenas afundando aqui a sede. Daí para isso a gente fez um trabalhinho diferente. Então esse cabeçote aqui, vamos aproximar aqui para mostrar, ó, dá de ver a solda nele aqui, precisou ser soldado. O que aconteceu, galera? Ele furou bem no pé. Eu já vou aproximar aqui e mostrar os dois em detalhes, mas bem no pé aqui da mola de válvula, a gente chama, né? Bem aqui nesse cantinho, porque esse cabeçote eu subi bastante o duto, tá? Apesar de ele ter um duto relativamente pequeno, eu subi ele no limite que deu, e aí depois eu quis dar mais um grauzinho e nesse grauzinho ele furou, tá? Então a gente precisou mandar soldar, porque a gente não vai trocar esse cabeçote por enquanto, tá? Ele vai rodar no motor que tá aqui fazendo, pra gente ir adiantando testes e tal, e depois pensar no que vai fazer na questão de cabeçote. Então isso aqui é um desenvolvimento e a gente corre o risco. Nesse caso eu preferi mandar soldar, tá? Só que é um certo problema soldar em alguns lugares. Como aqui a parede estava muito fina, repuxou tudo, onde o guia vai alojado. E aí mudou a posição de guia, teve que encher de solda de novo, acertar a posição do guia, refurar, né? Bastante trabalho para resolver isso aqui, né? Isso aqui é trabalho do pessoal da retífica. Mas até que conseguiram resolver aqui e fica 100%. Então, nesse aqui é um cabeçote mais simples, tá? Ele tem válvula um pouco maior, tá usando 32,26, se eu não me engano, 31,526, alguma coisa assim. E esse outro aqui, a brincadeira já é mais ignorante, né? Também é um casco modelo original, só que esse aqui ele tem deslocamento de guias, tá? Para quem não sabe, é mudar a posição que esses guias aqui vão alojados no cabeçote. Com isso a gente consegue colocar válvulas ainda maiores, porque chega um limite que só afundar a sede não é suficiente. Então aqui é bem grande a válvula, com isso a gente foi trabalhando ao longo do tempo nesse cabeçote, vindo melhorando, tentando fazer algumas mudanças que faziam não surtiam melhoria, isso também pode acontecer. E como é um cabeçote que esse sim, ele vai ser trocado, vai ser substituído esse casco por aqueles cascos brutos, né, fundidos, então ele furou e a gente acabou corrigindo de uma outra maneira, que é utilizando uma resina específica para esse tipo de uso, tá? Ela tem maior resistência à temperatura, resiste a certos combustíveis, também tem mais resistência mecânica, tração, etc, tá? É específico para esse tipo de uso. Tem gente que chama de solda fria, tá? Não é bem por aí, mas ela funciona bem para algumas coisas. Inclusive eu passei ela e nem dei acabamento. Eu vou aproximar a câmera agora para mostrar mais em detalhes os dois serviços que foram feitos e mostrar qual é o produto que a gente usa para vocês entenderem melhor. Pessoal, então esses aqui são os dois cabeçotes, né, que eu estava mostrando para vocês. A diferença de válvula é bem gritante, como eu falei, tá? Então só para vocês terem uma noção, essa aqui é a válvula de admissão desse cabeçote aqui e essa daqui é do outro cabeçote, tá? Então, aproximando as crianças aqui, ó. Uma diferença meio grandinha, né? Então, cada um aqui pro seu cabeçote. Então, nesse caso aqui da válvula maior, foi feito o deslocamento de guias, tá? Um trabalho bastante antigo já desse cabeçote. E esse daqui não, foi só recuado, tá? Como eu falei, esse aqui é 31,5 ou 32 aqui na admissão, não me recordo. E esse aqui tá 40 milímetros, tá? Então, essa é a diferença dos dois. Questão de dutos, então, né? A gente chega num ponto que muitas vezes acaba furando. Nesse caso aqui, principalmente nesse aqui, ó, vocês já conseguem perceber essas manchas aqui dentro, né? Isso aqui é resina, pessoal. Deixa eu virar ele aqui, ó, mais fácil para explicar, ó. Essa aqui não tem nem acabamento, ó, ela tá grossa ainda. Essa parte aqui coincide justamente com aqui, ó, bem no cantinho ali onde pega, ó, tá vendo que tem um pouquinho de cola aqui? Já tá seca a cola, já tá com a arruela aqui no lugar, né, de base de mola. E aqui agora é só dar acabamento em cima e montar, tá? Como eu mencionei, vai ser trocado esse cabeçote. Então por isso que a gente fez esse serviço, mas ele já tinha uma resina anterior, que é essa daqui, ó. Vamos ver se dá pra pegar legal ali? Dá.
Por quê? Esse cabeçote, quando ele foi feito, quando ele foi deslocado, era a válvula menor, era 38 por 33. E aí a gente fez um aumento de válvula, e com isso a gente tem que trabalhar a questão do duto aqui embaixo da sede aqui e tal, né? E nesse retrabalhar, ele é todo soldado aqui por dentro, ó, dá de ver a solda ali, ó. Só que mesmo assim não foi suficiente, né? E acabou furando para fazer esse retrabalho aqui. E aí, pra gente não gastar na época, né, pro cliente não gastar com isso aqui, a gente passou uma resina, falou, ó, vamos fazer teste, a gente já usou essa resina com motores a gasolina, vamos ver no metanol como se comporta. Aqui essa resina nunca apresentou problema, tá? Tem 2 anos que ela tá aqui, quase 2 anos, acho que 1 ano e meio, e aqui não apresentou problema, então tá 100%, tá? Então aqui ela não tinha apresentado, e aqui em cima a gente já tinha esse problema já tava com resina, e a resina não aguentou, porque a mola fica forçando aqui, tá? Então nesse ponto em específico eu não aconselho passar esse tipo de resina, tá? Porque provavelmente vai vir a furar de novo, tá? Tem que analisar, cada caso é um caso, mas tem que tomar um certo cuidado, beleza? Então esse aqui é o cabeçote feito com a parte de resina, porque ele vai ser trocado, então para conseguir rodar mais um tempinho assim, foi feito isso aqui. Esse aqui não tinha jeito, galera, infelizmente aqui não teve o que fazer, precisamos mandar soldar. E foi uma guerra, porque o pessoal não queria pegar para fazer o serviço, porque é complicadinho de mexer com isso aqui, né? Você tem que soldar e às vezes repuxa aqui na parte do guia, é bem complexo de fazer e gasta uma grana. Então a galera não estava querendo soldar nesse ponto ali que eu precisava, né? Porque estava muito fininho realmente, foi um exagero isso aqui. Mas é cabeçotes para testes, para desenvolvimento e vamos ver o que vai acontecer. Agora eu preciso dar um acabamento aqui, né? Precisou trocar a sede também, porque ela soltou na hora de soldar e tal, né? Vamos lá. Essa parte aqui, ó, perceba como aqui está todo preenchido de solda, como eu falei, não tem deslocamento no guia, os guias são nas posições originais, e aqui estava tudo cheio de solda, porque eu ergui bastante esse duto aqui, tá? Ergui ele no máximo que deu aqui, e tinha ficado legal, eu fui tentar mexer de novo, e ele furou bem aqui, ó, bem aqui no encosto da mola, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, ó. Bem nessa parte aqui, exatamente igual o outro, né? Fez um trinco ali, um furo, e na hora que eu observei isso aí, já falou, ó, vamos ter que refazer. E aí a resina não aguentou, tá? Eu coloquei resina, funcionei a moto, desmontei para conferir e já estava marcado por causa da arruela que fica trabalhando em cima dela aqui. Então não teve jeito, mandamos soldar. Quando soldou toda essa parte, estava muito fino aqui em cima já. Esse guia aqui mexeu um pouquinho a posição, ficou bem fora a válvula aqui da sede, né? Então, cara, ia ter que mudar e tal. E aí o rapaz da retífica lá conseguiu dar um jeito para nós, tá? Sem precisar de muito trabalho, para conseguir trocar a sede de novo, acertar a posição do guia. Foi soldado aqui por dentro também, a rampa do guia dela era mais baixa, né? Teve que fazer reforço aqui embaixo, tá? É a maneira mais correta de resolver, galera, soldando essa peça aqui. Pessoal, não sei se vocês repararam, acredito que sim, vocês viram que tem um calço aqui, né, nesse duto. Isso aqui a gente fez porque ergueu demais o duto, se eu mantesse aqui a parte de baixo, fica numa medida muito grande, que a gente não costuma usar, não gosto de usar duto muito grande, então por isso que eu fiz o calço, tá? Como eu ergui bastante ele, não precisava abrir tanto o duto pro tamanho de válvula que a gente colocou, então eu acabei colocando esse calço só para erguer aqui e acabar ficando numa área que a gente considera mais correta, tá? Então por isso que ele tem esse calço aqui. Questão da resina, pessoal, então, o que a gente usa, né, nesse tipo de trabalho, tá? Essa aqui é a embalagem dela, tá? Então vocês conseguem pegar aí nome, modelo certinho. Vamos ver aqui onde que está o modelo certo dela aqui para falar melhor. Ela tem uma numeração. O código dela é 8265, tá? R8265 dessa marca aqui. Tá? O pessoal chama isso aqui de solda fria, ela serve para trabalhar em alumínio, é um epóxi, tá? Mas ela tem resistência até mais ou menos 290 graus, tá? Uma temperatura aproximada aí que ela suporta, tá? Então tem bastante resistência à tração, na internet vocês acham bastante informação sobre isso daqui. Tem outras marcas também, outros modelos, mais caro, mais barato, mas enfim, é 2 bisnaguinhas assim dessa daqui, você mistura as duas, né, como se fosse um araldite, vamos dizer assim, uma é branca, a outra é preta, misturou bem, fica aquele cinza escuro, lixa bem o produto, passa ele ali, ele vai secar, tá, no próprio site onde vocês encontram isso para vender tem as instruções, tá, de uso dele. Tem que estar bem limpo, seco, não pode ter gasolina, gordura nem nada. Tem que ter uma textura com uma certa rugosidade, tá, para ele aderir melhor. E aí você consegue colar, né, realmente essas partes. Tá? Então alguns detalhes. Moto de rua, eu só uso esse tipo de resina, esse tipo de cola, quando porventura é um furo lateral e é pequeno, tá? Se for grande ali, na maioria das vezes eu prefiro, se não der para soldar naquela localização, eu prefiro trocar o cabeçote, tá? Esse daqui, inclusive, o ideal era trocar esse cabeçote, tá? A gente acabou não fazendo para finalizar os testes que estamos fazendo com ele. Se for trocado, aí já vamos começar um desenvolvimento diferente do que foi feito aqui.
Então, quando não é muita coisa, tá? Só que como eu falei, moto de rua, geralmente, principalmente quando vai usar a válvula original, tá? Motores menores, onde utilizam as válvulas originais, não tem esse risco de furar aqui. Só vai acontecer se cometer um exagero muito grande, tá? No preparo normal não acontece. Então, por isso que é até raro de utilizar na rua. Na gasolina, tá? Esse produto aqui suporta melhor. No metanol, por exemplo, que foi o caso desse cabeçote aqui, depende do lugar ali, se ele entrar em contato com muito volume, né, de líquido mesmo, ele pode amolecer um pouco essa resina e acabar dando problema. Mas como eu falei, nessa parte aqui do duto, tá, onde a gente não tem um volume muito grande de líquido passando, geralmente a parte líquida mesmo vai vir mais aqui na entrada, ela já começa a entrar em forma de vapor, mas ainda assim tem um pouco de líquido, e aqui já é muito pouco. Então aqui ela não amoleceu, tá? Ela tem 1 ano e meio, quase 2 anos rodando, e tá tranquilo essa parte, tá? E não é um epóxi comum, tá? Então não adianta, por exemplo, acontecer um serviço desse, passar do epóxi, pode ser que não funcione legal, tá? Então é ideal utilizar resinas adequadas para esse tipo de trabalho. Só que é óbvio, galera, que o certo é sempre soldar, tá? Ah, teve um problema, tem condições, solda. Só que muitas vezes acontece que nem nesse caso aqui, não vale a pena. Eu vou soldar isso aqui, vai folgar o guia de válvula, por exemplo, ou vou ter que tirar o guia fora para soldar, às vezes vou ter que refazer a furação do guia, na maioria dos casos eu vou ter que trocar a sede, porque eu coloquei muito calor no cabeçote, o risco da sede soltar é gigantesco, tá? Então eu não confio em fazer o serviço dessa maneira, tá? Se for soldar o cabeçote, eu já faço a troca das sedes. Então iria ter um gasto agora desnecessário nesse cabeçote aqui, para daqui, sei lá, nem 6 meses já trocar, e não é uma moto que roda no dia a dia. Então tá tranquilo, a gente consegue ir mantendo assim, até realmente trocar essa peça. Aqui já não, tá? Aqui eu já tinha colocado a resina e deu problema, já na hora, tipo, deu problema, já não funcionou legal, já tive que tirar fora, tá? Vai rodar no dia a dia em termos, né? Também não vai andar, não vai trabalhar com essa moto aqui, mas enfim, vai ter um uso um pouco mais, né, um pouco mais intenso, digamos assim, do que esse outro, tá? Então esses são os dois modos que a gente acaba utilizando para resolver esse tipo de problema quando acontece. Não é legal quando acontece isso, tem cascos de cabeçote que acontece bem fácil, exemplo, CRF 230, estrada, né? Aumentou válvula, vai erguer um pouco o duto, perto ali da rampa de guia da admissão, ele fura se você não tomar cuidado, tá? Então ele tem algumas marcas ali que a gente tem que tomar cuidado para ele não furar. E quando fura, no caso principalmente CRF, essa linha estrada, eu não recomendo usar o epóxi, tá? Eu já tentei usar até em motores de gasolina já quando aconteceu isso, colocou lá a válvula 3529, por exemplo, na admissão eu fui trabalhar o duto erguendo ele e furou, tá? Então a gente tentou usar a resina e não aguenta, a moto anda na trilha, esquenta demais, não é algo perfeito, tá? Não é algo ideal, então eu recomendo a solda. Então sempre que puder, faça a solda que é melhor, mas aqui vai uma opção aí que também pode ser feita em casos de uso que não são muito frequentes, né? Rapaziada, o vídeo de hoje era isso então. Não esquece de curtir aí o vídeo, né? Compartilha com a galera, se inscreve no canal e ative as notificações, galera. É muito importante fazer isso para você receber a notificação assim que a gente postar algum tipo de conteúdo novo. E se você gosta de parte de cabeçotes, preparação de motores, eu vou deixar um link de um curso nosso de preparação de cabeçotes, onde eu ensino toda essa questão de dimensionamento, a relação de áreas, o preparo geral desse cabeçote com bastante aula prática, tem muito conteúdo legal lá. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Valeu? Tamo junto, até o próximo.